Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. O primeiro hino que nós cantamos essa noite é uma frase forte, irmão. Nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados ali na cruz. E sobre essa temática do pecado, nós temos estudado não só nas quintas, mas o Espírito Santo tem falado conosco fortemente a respeito da santificação e da condição do homem caído que vive no pecado. E hoje nós vamos continuar desse tema tão importante para uma igreja que busca ser saudável e viver de fato o evangelho de Cristo aqui na terra, com suas testemunhas fiéis. Nós estamos estudando então nas quintas o livro de Mike McKinley e diz o nome do livro Eu Sou Mesmo um Cristão? É uma pergunta para cada um de nós. E nós já vimos 3 capítulos. O primeiro foi: você não é cristão simplesmente porque disse cristão. O capítulo 2 disse: você não é cristão se não nasceu de novo. E o capítulo 3: você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, que diz: você não é cristão se você curte o pecado, se você ama o pecado. A palavra do Senhor nos adverte muito sobre a nossa condição de vida. E o pecado é o que nos afasta de Deus. O cristão genuíno, ele tem aversão ao pecado. A aversão ao pecado é a evidência da verdadeira regeneração. Amém, meus irmãos? Então, o que seria o pecado? O pecado, todos nós sabemos que é, em seu termo de definição, andar de uma forma para o qual você não foi projetado. E nós sabemos que o projeto de Deus para nós foi que nós expressássemos e vivêssemos para Ele, o expressássemos e vivêssemos para Ele. Porém, nós erramos o alvo, é isso que a palavra diz, o que é pecado. É viver de uma forma para o qual nós não fomos criados. E essa forma nos leva à morte eterna. Então, a condição de pecado, ela nos coloca na condição de traidores de Deus. Forte, né, irmãos? É como se nós nos juntássemos à fileira de Satanás. É como se nós estivéssemos, porque é uma guerra cósmica, é uma guerra espiritual, a qual os olhos humanos não veem, mas é travada todos os dias, em todo instante, pelas nossas vidas. O autor, ele menciona uma condição, até parece que ele gosta muito do futebol americano, que é um irmão americano, né? Mas traz essa realidade para uma comparação com a vida espiritual. Há 2 times no reino espiritual. Há 2 lados. Ao lado de Deus e ao lado do inimigo de Deus. Satanás e nosso inimigo. Então, quem está na prática do pecado é como se ele lutasse, mas como soldado de Satanás. Ainda que ele se ache um cristão. É tremendo o que nós vamos ver nessa noite. Eu tenho sido impactado quando eu tenho estudado esse assunto. O Senhor tem falado fortemente comigo, como eu creio que vai falar com a igreja. Nós temos visto que as mensagens que Deus tem trazido através do pastor, dos irmãos que têm ministrado aqui, tem sempre voltado para essa questão de santidade, essa questão de retidão diante de Deus. E eu peço aos irmãos que abram na primeira carta de João. Esse texto vai ser o nosso tema central essa noite. 1 João, nós vamos ler
bastante a Bíblia essa noite, irmãos, porque é ela que tem que falar conosco. 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 1, meus irmãos. Diz assim, amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. É aqui. Então, irmãos, nós vemos nesse texto que há, de fato, dois lados aos filhos de Satanás e aos filhos. Ou seja, os filhos do inimigo e os filhos da salvação. E por que os filhos da salvação? Porque Jesus, como nós lemos, destruiu as obras do diabo. Mas qual seria a obra do diabo? O pecado. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele destruiu o pecado. Em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus destruiu o pecado, mas para os que estão nele. Não para todos, para os que estão. Vamos ler Colossenses 13:14. Se os irmãos puderem colocar, é mais rápido. Colossenses 13:14. Alguns textos nós vamos ler aqui na Bíblia, outros nós vamos ler aqui que é mais rápido. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vou demorar, os irmãos falam que a gente lê aqui mesmo. Vamos ler aqui mesmo, irmão. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nós vivíamos num reino de trevas e Cristo, quando cravou os nossos pecados na cruz, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino da luz, que é o reino de Deus.
Amém? Então, somos agora filhos de Deus. Os que têm a Cristo, os que entregaram a sua vida para Cristo, tiveram seus pecados cravados na cruz. Amém? E essa condição, irmãos, de ser filhos da luz, ela traz uma mudança de identidade. É como se alguém deixasse um país para viver em outro, uma nova nacionalidade, e você vai ter que ter ali agora um novo documento que vai testificar a sua nova forma de vida. Nós teremos uma nova identidade. A identidade agora não mais de servos de Satanás, mas de servos de Deus. Servos de Deus, e por ser servos de Deus, o pecado não faz mais parte da vida do cristão. O pecado não mais domina a vida do cristão. Porém, o pecado caracteriza os filhos de Satanás. No versículo que nós lemos na carta de João, vamos voltar lá em 1 João, onde nós estávamos. 1 João, no capítulo 3, onde nós lemos. Se nós formos ver o versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do... Então, é uma palavra dura, mas é a realidade da condição humana. O pecado é o princípio condutor da vida humana sem Cristo. Quando nós nos assustamos todos os dias com tantas coisas horrendas no mundo, na realidade nós não deveríamos nos assustar, porque o mundo está correndo na correnteza natural dele. Ontem eu fui fazer a tarefa com meu filho e nessa cena ele tinha que pintar. Tinha um rio com vários patinhos, todos na mesma direção, mas tinha um na direção oposta, subindo a correnteza. É essa a realidade do mundo. O mundo corre na direção do pecado, enquanto aquele que é perdoado, é cravado seus pecados na cruz, ele toma a direção oposta e começa a subir o rio contra a correnteza que é o mundo. Porque o mundo, como a palavra diz, às vezes nós nos esquecemos, mas o que a palavra diz, o mundo jaz maligno. O governo do mundo está nas mãos do maligno ainda espiritual. Apesar da soberania de Deus, ainda ele está no governo do mundo. Só há uma forma de sair do governo de Satanás: passar a fazer parte do time vencedor. É o time dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Porque nós sabemos, ele ainda está no controle, mas nós sabemos o fim dessa história. E é por isso que nós devemos vigiar na nossa vida cristã. Nós sabemos o fim de todas as coisas, porque o Senhor já nos revelou em sua palavra. Nós sabemos o resultado dessa batalha. Amém? O poder do pecado, então, irmãos, ele não atua mais nos filhos de Deus. A diferença dos filhos de Satanás para os filhos de Deus reside aí. O mundo é regido pelo pecado, que é a desobediência a Deus. Mas os filhos de Deus são justamente os que lhe obedecem. Os filhos de Deus são os guiados por seu Espírito. Então, o poder do pecado não tem mais atuação nos filhos de Deus. Não tem mais domínio nos filhos de Deus. Num cristão genuíno, o pecado não tem mais domínio. A morte de Cristo nos garante isso. Nós podemos ver no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 6, já dá para colocar agora, irmãos? Capítulo 6 de Romanos. Coloca aí, capítulo 6, verso 6.
verso 2, capítulo 6, verso 2. Romanos 6, 2. Que diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Coloca o verso 6 agora, irmão. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Cristo. Quem foi crucificado? O nosso velho homem. Por isso que hoje nós temos uma nova natureza, uma nova identidade, agora de filho. E coloca o verso 11 até o 14, irmão. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Corpo mortal tem suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. 14. Porém, mas oferecei-vos a Deus, 14. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Na realidade, o mundo é como um filme de terror, onde há zumbis andando por todos os lados. E os que são achados por Cristo Jesus são ressuscitados e passam a viver entre os mortos, para, através de si, levar vida a outros mortos. Amém? Então, o cristão, irmãos, não pode ser dominado pelo pecado. Não pode ser dominado pelo pecado. O perdão dos pecados, como nós cantamos naquele início, se nós soubéssemos o preço dos nossos pecados na cruz, se nós tivéssemos noção do quanto foi duro, o que mais fez o Senhor sofrer não foram os cravos, não foi a lança do seu lado, não foi a própria cruz de madeira, mas foram os nossos pecados. Muitos dizem que foram os judeus que crucificaram o Senhor, que foram os fariseus, mas nós sabemos quem foi. Foram os nossos pecados. Por eles ele morreu. E essa condição nos trouxe a condição de uma vida nova, onde agora nós não obedecemos mais ao pecado, mas nós passamos a obedecer a Deus. É essa a condição do cristão. Alguém que não mais vive dominado pelo pecado, pelas coisas do mundo, pelas coisas seculares, mas pelos princípios e valores da palavra de Deus. O cristão tem um novo controlador. Quem é o nosso novo controlador? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo faz isso em nós. E esse mesmo Espírito, irmãos, gera em nós vida. E essa vida gera em nós frutos de transformação, também frutos de uma mudança em que nós passamos a praticar, a exercer uma condição de vida em que as pessoas vejam que ali brota frutos. Olha, fulano como mudou. Ele não amava sua esposa e hoje ele a. Do mesmo jeito, há aquele fruto que é o abandono de uma prática de pecado. Aquele marido traía sua esposa, mas hoje, conhecedor do pecado e da sua condição, e que ele foi perdoado, e é uma nova criatura, em uma nova identidade, uma nova vida. Ele agora vive para glorificar Deus, e ele ama Deus e ama sua esposa, e ele já não mais atrai. Os frutos do Espírito nos traz prática de coisas novas e abandono de coisas velhas. Abandonar aquilo do velho homem e abraçar as coisas do Espírito para uma novidade de vida.
uma vida ressurreta. Nós temos que ter essa noção que nós caminhamos entre mortos, porém nós não podemos nos deixar contaminar pelo perfume da morte, mas nós temos que ser aqueles que exalam o perfume de Cristo. Hein, meus irmãos? Irmãos, coloca Gálatas 5, 22 a 24. Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Se nós não estamos tendo esses frutos, nós devemos almejar ter esse. Coloca o verso 24 também, irmãos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões concupiscentes. Porque as coisas do velho homem são justamente paixões e concupiscências de quem? Do Espírito? Não, da carne. Da carne. Paixões e concupiscências da carne. Muitas vezes nós culpamos o diabo. O diabo leva muita culpa por algo, por muita coisa que ele não faz. Muita coisa é o nosso velho homem e a carne. Irmãos, então o cristão não pode amar o que Cristo odeia. Odeia tanto que a palavra diz aqui em 1 João, que ele se manifestou para destruir o pecado. Como nós vamos amar aquilo que Cristo odeia, que é o pecado, que é a desobediência ao Pai? A vida de Cristo é o exemplo da vida plenamente obediente ao Pai. Então, o cristão genuíno não pode amar o que Cristo odeia. E as Escrituras nos advertem muitas e muitas vezes. O apóstolo Paulo, mais especificamente, ele faz isso de maneira muito clara e não nos deixa enganados. Nós não podemos chegar no grande dia diante do Senhor, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós vivemos esperando a volta de Cristo, triunfal, em glória, na sua segunda vinda. Mas a realidade é que ele pode voltar para nós agora. E o grande dia para nós pode ser daqui a pouco. Então, Paulo nos adverte. 1 Coríntios 6, 9 a 10, irmão. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Nós vamos ler na palavra essas advertências, irmão. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira advertência de Paulo. Irmãos, nós comentamos muito, porque tem sido um tema polêmico nos dias de hoje, sobre essa questão da homossexualidade. Como se a homossexualidade fosse o pior dos pecados. E é terrível, é horrendo. Assim como todos os outros que nós acabamos de ler. Porque dá ênfase a um pecado moderno, mas todos os outros, infelizmente, ainda existem. Os outros não deixaram de ser por causa desse fato que é recorrente nos nossos dias, em que o inimigo tem usado para destruir a base que Deus estabeleceu na terra, que é a família. Mas todos os outros continuam sendo pecados e Paulo nos adverte seriamente em suas cartas. Coloca, irmãos, a outra carta aos Gálatas, capítulo 5, 19 e 21. Outra advertência do apóstolo Paulo. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são disputas,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mais claro que isso, impossível, irmão. Efésios 5, 5, 6. Mais uma das cartas de Paulo, ele diz: não vos engane com palavras vãs. É que o pastor tem sempre alertado, tem sempre pregado, falado, advertido da porta larga que hoje tem sido aberta nas igrejas, que não tem pregado o evangelho do reino de Deus, porque o evangelho do reino de Deus é para levar as pessoas para o reino de Deus. Não é para uma membresia, não é para uma mudança de igreja ou de religião, mas é para fazer as pessoas ingressarem no reino de Deus. Essa palavra que transforma, que é a genuína palavra da salvação, que é o evangelho. Mas, infelizmente, têm sido pregadas palavras vãs que têm ocultado essas coisas. E Paulo adverte: não vos engane com palavras vãs. Naquele tempo já havia. Porque por essas coisas. Próximo, irmão. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a palavra nos adverte, nos coloca um sinal vermelho ou amarelo, mais do que amarelo, um sinal vermelho. Pare. Aos filhos da desobediência. Nós temos que ser filhos da salvação. Os filhos da desobediência são os filhos de Satanás. João vai nos propor um autoexame em sua carta. Aqui mesmo, onde nós pegamos nosso texto base. Agora eu quero que os irmãos leiam aí na mão. No capítulo 2, volte uma página, irmãos. Na primeira carta de João, no capítulo 2, uma página antes. Capítulo 2, verso 4 ao 6. João diz assim: aquele que diz, eu o conheço, conhece a quem, irmãos? A Cristo. E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, João estabelece dois critérios aqui para nós avaliarmos. No verso 4 ele diz: guarda os seus mandamentos. No verso 6 ele diz: andar como ele andou. Então, nós, como cristãos, devemos nos avaliar se nós temos guardado os mandamentos do Senhor, se nós temos andado como ele andou. É o referencial para nós avaliarmos a nossa condição de genuínos cristãos. Até aqui, irmãos, tem parecido ser duro. E o cristão genuíno não peca. E aí alguns podem dizer, podem perguntar, mas todo mundo não peca? Infelizmente, é a realidade, irmãos. Todos nós ainda pecamos. Porque ainda nós estamos em carne. Infelizmente, nós pecamos o tempo todo. Mesmo sem querer pecar. E diante, irmãos, dessa realidade, que a Bíblia não esconde, pelo contrário, a palavra de Deus mostra e relata várias experiências, as vidas dos personagens que nós lemos. O rei Davi é um dos mais recorrentes, é o homem segundo o coração de Deus, que muitos até questionam para nós cristãos, mas Davi não é o homem segundo o coração de Deus. Davi não fez isso, não fez isso, não fez isso. Sim, a palavra de Deus mostra tudo isso. Ela deixa isso patente para nós
para nós avaliarmos e vermos como foi que aquilo aconteceu e as consequências daquilo. Então, em nenhum lugar a Bíblia diz que o cristão está livre do pecado. Ela diz que Cristo nos libertou do poder do pecado. Porém, é um auto-engano pensar que o cristão não peca mais. E parece então que a Bíblia se contradiz, né? Porque nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 de João, esses dois versículos, o 4 e o 6, que diz que o cristão não permanece no pecado. Nós lemos lá no capítulo 3. Mas, quando nós voltamos mais um pouquinho aqui no capítulo 1 da primeira carta de João, aí mesmo, no capítulo 1, um pouquinho antes, no versículo 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, aí no 10 também diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, na realidade, irmãos, o cristão está livre do poder do pecado, mas infelizmente ainda peca. E como discernir a diferença? Como nos equilibrar nessa condição? Porque João faz essas afirmações que aparentemente são contraditórias. Num capítulo, depois o outro capítulo, ele diz outra coisa que parece não se equilibrar. Mas uma parábola que o Senhor contou do filho pródigo nos dá esse ponto de equilíbrio de entendimento. Todos conhecem a parábola do filho pródigo, nós não precisamos ler. O filho que tomou a sua herança, pediu ao pai e foi para o mundo que achava que era melhor e gastou tudo com todo tipo de prática. Porém, num determinado momento veio fome sobre a terra, e ele já não tinha mais nada. Ele foi trabalhar cuidando de porcos, onde nem a comida dos porcos ele podia comer. E ali, num determinado momento, ele cai em si. E o interessante é que a palavra relata que ele disse assim: pequei contra Deus e diante de meu Pai. É a primeira condição. Ele caiu em si e viu a sua condição de pecador. Esse filho pródigo representa todos nós. Porém, o filho pródigo não ficou ali naquela constatação de que ele era pecador, mas ele imediatamente tomou o caminho de volta para casa. E ele não quis voltar para a casa do pai como um filho, mas ele se alegraria se o pai o recebesse apenas como um empregado, como um servo. E ele chega diante do pai e confessa: Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Me recebe apenas como um dos teus empregados. E o final nós conhecemos, que o pai mandou matar um novilho e trazer um anel e pôr sandálias e vestes novas e fez festa e se alegrou. A parábola em questão mostra que o cristão, por possuir o Espírito de Deus, ele não vive na prática do pecado. É essa a questão. Os verbos que nós lemos aqui em João 3, ele fala assim, ó: vive na prática do pecado, permanece em situação presente e contínua. Então o cristão peca, irmãos, mas ele não vive numa prática contínua de pecado. Como pode alguém que diz conhecer a Cristo, a saber o quanto ele pecou como filho pródigo? Porque o que constrange o cristão, a palavra diz que quem mais foi perdoado, mais ama. Quem mais tem, na realidade, consciência de quão afastado de Deus ele andou, de quão desobediente ele foi, como filho pródigo. E na hora que ele cai em si, ele não consegue mais viver em desobediência e desagradar a Deus. Porém, em sua condição de homem caído na carne, ele pode cair. E no momento em que ele percebe que ele caiu, assim como o filho pródigo, o Espírito Santo
o constrange de tal maneira que traz um sofrimento em seu ser que ele não queria ter feito aquilo. E aquilo o constrange a uma mudança imediata, a um arrependimento rápido. Talvez resida aí a questão de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependia rápido quando tinha discernimento do pecado que ele caiu. E o filho pródigo arrependeu-se, mas não ficou parado, ele mudou de vida. Porque ele podia ter arrependido e ter ficado ali. Mas não, ele voltou para a casa do pai, ele se humilhou. E ali começou uma vida nova. E o pai se alegrou. Então a nós fica, irmãos, a advertência. Não adianta nós estarmos congregando, nos achando cristãos, nos dizendo cristãos, se nós vivemos na prática do pecado, seja ele qual for. Porém, todos nós estamos sujeitos a cair e a pecar. Pecados pequenos, pecados grandes. Mas se nós temos o Espírito, esse Espírito imediatamente nos iluminará. Iluminados, nós iremos cair no arrependimento diante de Deus e mudar de vida, e pedir a Deus que nos faça mudar de vida, que nos capacite a não pecar mais, a não ferir o coração de Deus. Porque a vida do cristão é agora a vida de obediência. Então o arrependimento, irmãos, traz essa mudança. E para o nosso bem, o próprio Deus cuida de nós. Porque a palavra diz que assim como o pai repreende o filho que ama, quanto mais Deus. Coloca, irmãos, Hebreus 12, 4, 11, para a gente terminar. Hebreus 12, 4, 11. Hebreus 12, 4, 11. E a gente encerra. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Pode seguir, irmãos, os próximos versículos. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Pode seguir. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Mas havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua. Então, as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, são as correções de Deus para nós que somos. Outro engano do falso evangelho é que a vida não vai ter luta, porque se somos filhos de Deus, Deus irá nos disciplinar o tempo todo, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Irmãos, aqui fica, e diante dessa realidade, muitos são duros consigo, outros são brandos. E o que nós devemos ser conosco diante dessa realidade do pecado? Se nós nos encontrarmos nessa condição, vamos amenizar a nossa situação ou vamos nos culpar e nos punir até mais que Deus? Nem uma coisa nem outra. O equilíbrio diz que, como nós vemos na parábola do filho pródigo, ali está o caminho. Arrependimento, confissão do pecado, mudança de vida. E não julgar nós mesmos no sentido de condenar,
há muitas pessoas que sofrem, porque mesmo arrependidas, elas não aceitam o perdão de Deus e continuam remoendo seu pecado. É o remorso. O arrependimento traz mudança, mas o remorso. Então, irmãos, fica a nossa condição de estarmos debaixo da palavra de Deus, porque se nós quisermos ser filhos da obediência, nós temos que obedecer à voz de Deus. E onde é que está a voz de Deus? Em sua palavra. Por isso que na vida cristã, nós temos que nos reunir aonde nós somos alimentados com a genuína palavra de Deus, com o genuíno evangelho, que nos disciplina, que nos corrige, que nos adverte, para, como Paulo colocou em suas cartas, nós tenhamos certeza de que um dia seremos participantes do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé. Pai amado, Deus Altíssimo e soberano, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor, por esta palavra que nos exorta, Senhor, a viver uma vida de obediência, a repudiarmos o pecado que o Senhor tanto odeia, para o qual o Senhor se manifestou, para destruir o pecado, que são as obras do diabo. O Senhor se manifestou para destruir o pecado e nos transformar em filhos de obediência e nos tirar da desobediência. Nos capacita por teu Espírito, Pai, a entendermos que nós somos testemunhas suas nessa terra, que nós temos que andar como o Senhor andou, obedecer a tua palavra. Capacita-nos dia após dia a nos vermos como somos diante do Senhor. E iluminados por teu Espírito e tua palavra, nos arrependermos, nos prostrarmos dia após dia diante de ti e nos corrigirmos até o dia em que o Senhor nos chamar. Por Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.